Pessoal, a universidade, né, e os prisioneiros, né, que coloca constituições relacionadas às reformas universitárias, ligado também aos temas de trabalho, corporeidade, ok? O que eu quero dizer, eu lembro certa vez que eu entrei na escola para atuar como professor, atuando, e cada aluno tem seu tipo peculiar de roupa. Ou seja, muitas vezes tem um grupo de rock, tem um grupo do funk, tem um grupo do pop, tem um grupo, ou seja, tem um grupo do sertanejo. O que eu devo fazer? Eu olho assim como professor, às vezes nós temos que ter o respeito corporal. Isso que as turmas são heterogêneas como a comunidade, o bairro e as etnias. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Então falamos de etnias, né? Falamos de classes, gênero ligado à espécie, semente, semente é espécie, estrutura, constituição, onde tem uma palavra, tem um princípio ligado aos meios elementares. Lembra que eu falei aqui sobre o que? Os campos. Muitas vezes você vê uma pessoa com uma roupa, você não vai poder pedir para sair. Se eu entrar numa escola pública ou vai ser um professor, o docente vai ver o diagnóstico. Nós olhamos esses campos de sociedade, mutações, mudanças, termos mutagênicos, mutações que passam a ocorrer, né, essas exigências que a própria sociedade impõe sobre nós, né, essas reformas universitárias, partidárias, e coloca meios, né, que internos ou externos democráticos. Para mim, o meio interno, a democratização já é difícil, haver essa ditadura, porque a cada dia nós rompemos rupturas e padrões, que o padrão vai haver consequência cuja relaciona a adaptação, e a adaptação cuja vai haver também a consequência sobre sobrevivência, e a sobrevivência cuja consequência vai ser também relacionada, ou seja, a competência, e a competência relacionada aos atos de negociar, que vai haver diálogos entre os nossos saberes. Então, quando eu falo sobre os clássicos de reformas, por exemplo, de Cordoba, reforma universitária latino-americana, Cordoba, ainda que tenha originado da mobilização da comunidade, a reforma ocorreu devido à insatisfação geral da sociedade latino-americana, Cordoba, ok? Diante das oligarquias, né, que são um termo muito ligado ao serviço social, oligarquia, os campos alocativos, em projetos sociais arcaicos. A mobilização deu como reflexo uma necessidade social externa. Eu lembro que eu estava fazendo prova de serviço social, aonde foi os campos pioneiros ligados ao serviço social. Aí fala da Igreja Católica, que houve o quê? Membros, uma membresia, que gostava de fazer o quê? Projetos sociais. Ou seja, a obra, aí falava que a obra sem fé é morta. Aí a gente vai olha alguns elementos ligados a essas questões. Aí como foi feito, começou com as freiras, ou seja, então são fatores que relacionam. Aí aonde? Foi em Minas, foi na Bahia, alguns colocam na Bahia, em Minas Gerais. Então, as questões que colocam um anexo ligado à própria motricidade e os fatores egoístas que relacionam o movimento. Ok? Então, quando falamos sobre alguns autores ligados à história da educação, eles colocam complementações importantes, ok? Que vai nos oxigenar esse ciclo de oxigenação que vem a vincular uma renovação ligada à Universidade Latino-Americana, ou seja, lá em Cordoba, 1918, o ideário da reforma, né, o Expresso Manifesto, né, de Cordoba, que correspondia com... Era inevitável ao momento histórico que ela se desencadeou ao contexto social latino-americano. As elites intelectuais começaram a ter consciência de caráter, né, auto-perpetuador do seu atraso em relação às outras nações, das responsabilidades sociais da universidade, a reclamar um grau de modernização que a tornasse mais democrática, mais eficaz, mais atuante quanto à sua sociedade. Então, é lógico que quando fala universidade,
a universidade é necessária, coloca fatores emergentes como o Unesco. Falou que a própria educação física, ela já em si mesmo, sendo protagonista, professor ou estagiário, você já sendo estagiário, você é um professor que você vai ver na sua própria pele, né, que relaciona o campo epistêmico, epiderme, pele, o campo epistemológico, o sofrimento ou uma alegria de ser professor de educação física, que nos coloca balizas atuais, balizas arcaicas, balizas que vai haver vínculos e desvínculos relacionados à própria família, que vai haver uma marginalização contextual, uma marginalização textual. Texto fala de tecidos sociais, tecidos conjuntivos, tem tecidos que venham relacionar disfunções, e esse organismo, né, ligado à universidade, coloca observações de décadas, como eu já falei aqui, sobre os pontos importantes que aconteceu lá em Cordoba, que a questão do governo estudantil. Lembra que eu falo sobre o time estudantes? Eu sou do time estudantes. Então, ou seja, só lembrarmos feedback, time estudantes, o governo estudantil, autonomia política, né? Porque o próprio aluno tem que ter autonomia. Se ele centralizar só no professor, ele vai ter que ter uma autonomia. Ele entrar numa sala de aula, vir uma sala heterogênea, ele vai pedir só para sair, não vai tentar resolver ou mudar a cadeira, a mesa, usar maneiras estratégicas, soluções universitárias ligado a essas questões, né? Ligado a uma assembleia, um congresso, ou seja, um simpósio, uma representação de professores. Desde o primeiro período, para mim, já foi um campo, né, de pesquisa e radicalidade, uma cobrança tão grande, porque eu fiquei analisando que, professor de educação física, eu fiquei uma lâmpada que acendia e apagava. Acendia quando discutia, depois quando entrava na sala de novo, apagava. Ou seja, a teoria e a prática ficou como? A teoria ficou apagada e a prática ficou acesa. Porque a maioria das vezes, a própria aula de educação física, ela era praticada, mas só por prática. É lógico que o lazer é importante, que eu coloquei aqui sobre a autora que eu coloquei, e outros autores, mas ficou aquela lâmpada de acendia e apagava. Na prática, beleza, ok, essa representatividade, mas na teoria, ninguém merece aula de educação física, uma aula teórica ainda, prova ainda. Aí havia o que? Discussões, apagava o que você falava, sobre os duplos sentidos entre a essência, o exercício de docência e o campo, né, de renovável em destaque. Então, coloca essas apreensões, né? Embora desde Coimbra, a Universidade de Coimbra, a Espanha, as universidades já haviam que debates ligados aos campos derivados periféricos entre a competência. Então, vamos lá. Número 3, que eu falo sobre a eleição de todos os mandatários da universidade. O número 4 coloca a seleção do corpo docente através do concurso público. Número 5, fixação de mandatos com prazo fixo, 5 anos em geral. Ou seja, aqui eu estou falando sobre exercício das universidades ligado às demandas, né, do autorizar alguns fatos. Muitas vezes você vê no campo efetivo uma pessoa lá, concurso que passa, são 4 anos, são 3 anos, 2 anos. Você vê lá o portal, lá, né, a portaria ligado ao MEC, a outros fatores que relacionam essas grades curriculares do ensino superior e as suas autoavaliações de pós-graduação. A CAPES, você liga para lá e vê qual é a maneira, né, esses 20 quilômetros relacionados à pesquisa, a publicar livros, né, os anexos relacionados. Então, sexto, gratuidade de ensino superior. Né, gratuidade de ensino superior. 7, a assunção pela universidade de responsabilidade política com uma nação e a defesa democrática. 8, liberdade docente. 9, implantação, né, de catedrais livres, oportunidades de ministrar cursos paralelos do professor. Então, se um docente, se um aluno no primeiro período saber que ele tem acesso, ele tem a liberdade de falar ali nas catedras livres, ou seja, os campos catedráticos, por isso que a Universidade Católica ali coloca vários filósofos em palestras, ali junto tempos atrás, e 10,
o livre frequência, as aulas, né?